Olá, pessoas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso cronograma de aulas do curso O Despertar do Espírito e hoje nós vamos abordar o item 2 do capítulo 4, autoidentificação. E essa é mais uma tarefinha que a Joana vem nos propor. Ela começa, então, dizendo que se trata de um grande esforço para vencer um contingente de imposições injustificáveis que construíram as máscaras para a conivência no grupo social e para a autossatisfação habitual. Ao longo da nossa trajetória, nós vamos incorporando consciente e inconscientemente crenças, valores, condutas, comportamentos, objetivos, pensamentos e sentimentos que nos são apresentados e impostos como ideais e como adequados. Todo esse conteúdo vem do ambiente ao qual estamos inseridos, a época que vivemos, a sociedade onde estamos, a cultura, a educação, as leis, costumes. Nós assimilamos, incorporamos e vivenciamos esse contingente de imposições não só para que possamos viver e conviver bem nesse meio, mas também para que sejamos aceitos pelo grupo ao qual queremos ou precisamos pertencer. E além das imposições externas, também existem as imposições internas, aquelas criadas por nós mesmos para que sejamos aprovados e incluídos nesse grupo ou nesses grupos. Porque não basta estar no meio, é preciso fazer parte desse meio. Eu preciso me sentir parte do grupo. Essa necessidade de pertencer é da natureza humana. Em busca de realizar e suprir essa necessidade, nós vamos nos moldando e criando meios de viver bem com os outros e conosco mesmo, né? Assim, nós vamos criando as máscaras do ego. E com isso, nós vamos criando também conceitos equivocados sobre nós. Considerando que ainda sabemos muito pouco a nosso respeito, vivemos muito mais das escolhas dos outros do que das nossas próprias escolhas. E como se não bastasse, por essa mesma razão, a falta de autoconhecimento, estabelecemos uma confusão sobre quem realmente somos. É muito comum nos sentirmos perdidos e com a sensação de que carregamos o mundo nas costas. E carregamos mesmo um mundo de coisas que não nos pertence. E nós só vamos reconhecer isso quando começamos a trabalhar a autoidentificação. Além de todo esse conteúdo, os mitos que passaram a habitar o templo sagrado da imaginação infantil tornam-se influência mórbida por facultar o excesso de fantasias e ilusões nas quais o ego se refugia para evitar o contato com a realidade que parece cruel. A infância é uma fase delicada e fundamental na construção da nossa psique. É por causa da nossa condição evolutiva ainda tão limitada que nós não sabemos como cuidar dessa etapa de maneira mais adequada. Todos nós carregamos mitos da infância. Muitos de nós nem sabemos que os carregamos pela vida toda. E aqui precisamos compreender o termo mito como fantasias de um modo em geral, ampliando aí esse conceito. A conduta de pais dominadores impõe que essa fase mítica permaneça na estrutura da personalidade infantil, vendo nos filhos, mesmo já adultos, aqueles seres em formação que eles gostariam de continuar comandando. É um conflito que se transfere de geração para geração, com resultados cada vez mais danosos.
É aquele olhar do filho, ou melhor, é aquele olhar para o filho como a eterna criança, né? É muito comum a gente ouvir os pais dizerem: as crianças estão bem. E na verdade não estão falando de crianças, estão falando de filhos adultos. Aí justifica, claro, né? Ah, mas é amor, né? Os pais vão sempre ver os filhos assim, como eternas crianças. Mas é preciso olhar um pouco mais atentamente para essas nossas falas. Então, esse é um ciclo vicioso, né? Um adulto que não se conhece, age assim com a criança, e essa criança, por sua vez, vai crescer e também se tornar um adulto que não se conhece e agirá da mesma forma com outras crianças, e assim sucessivamente. No livro O Homem Integral, é o segundo livro dessa série psicológica da Joana, no capítulo 10, ela diz que a história do homem é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência e para o seu pensamento ético. Então, o homem projetou e estereotipou em formas e fórmulas mitológicas os seus medos, as suas ansiedades, aspirações, seus sofrimentos. Né? A mitologia expõe aí esses conflitos humanos, ora com poesia e beleza, ora em formas grotescas, ora em dramas cruéis, né? Com algumas variações, mas tem sempre a questão do bem que vence o mal, da superação, do poder. Os deuses do Olimpo, as personagens dos contos de fadas, feiticeiros e bruxas, fadas madrinhas, bichos papões, fantasmas, super-heróis, né? Tantos outros mitos que passaram a habitar aí o templo sagrado da imaginação infantil, mas que podem vir a se tornar uma influência nociva, né, para a gente. Recorrer aos mitos é uma forma que o ser tem de se sentir protegido, salvo, poderoso, destemido, né? Mas também é uma forma de fugir da responsabilidade dos atos imaturos. Então, soterrados, mas não mortos, os mitos, eles estão nos alicerces do inconsciente, sempre prontos para invadir a nossa casa mental e o nosso campo psicológico, levando o indivíduo a fugas espetaculares, como gosta de dizer aí a nossa querida Joana. É importante frisar que a fantasia, ela é necessária para o desenvolvimento da criança. A sua imaginação e a sua criatividade, né, precisam e devem ser estimuladas. Isso é fundamental na criança. E não é a fantasia em si que faz mal ou que perturba o ser, né? É a forma como o ser humano vive a sua infância e vai incorporando esses mitos, essa fantasia na sua vida, associando aí e transferindo as suas fragilidades para isso. Nesse contexto do desenvolvimento emocional, surgem as expressões da sexualidade, que, por não terem sido esclarecidas e abordadas em tempo apropriado e de forma adequada, conduz a comportamentos de culpas e graves tormentos íntimos. Questões ligadas à sexualidade são ainda muito complicadas para o ser humano, né? Graças a Freud, que fez um trabalho maravilhoso na psicanálise, trazendo os problemas da sexualidade à tona, hoje nós podemos tratar desse assunto de forma assim, um pouco melhor, mais tranquila, mas ainda não de forma adequada. Ainda existem muitos tabus e muitos preconceitos a serem vencidos. Né? Em razão dessa ignorância sobre a sexualidade, nós sofremos muito e também geramos muito sofrimento ao outro. Ainda existe um peso muito grande de pecado, de proibido, né, sobre esse assunto.
mas isso vira uma confusão muito grande dentro de nós, né? E a gente passa a tentar desnaturalizar aquilo que é natural. Então, eu quero, mas eu não posso querer. Eu gosto, mas eu não posso gostar. Eu sou assim, mas eu não posso ser. É uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha entre corpo e mente. Nos falta muito conhecimento sobre a energia sexual. Nós temos nesse livro um capítulo sobre a sublimação da função sexual, que será estudado em breve, né? E além da Joana, que aborda esse tema com maestria, André Luiz também traz, né, muitos conhecimentos aí preciosos nos seus livros. E é preciso, com urgência, que a gente procure conhecer mais sobre esse assunto, porque é o conhecimento que liberta, né, a gente dessas crenças injustificáveis e vazias. Então, quando o amadurecimento psicológico estaciona nessa fase, o indivíduo permanece retido na infância mal vivida e a sua idade orgânica não corresponde com o desenvolvimento emocional. E eu devo dizer a vocês que praticamente todo mundo está incluído aqui nessa fase de imaturidade emocional, embora a grande maioria nem saiba disso ou até mesmo negue isso. E aí a gente segue, né? Segue com o desequilíbrio entre a idade cronológica e a idade psicológica e emocional. Tenho certeza que vocês já se depararam com situações, né, com as quais você não consegue lidar, né, ou que você pensa, nossa, não acredito que eu fiz isso, né, diante de atitudes infantilizadas. Isso é resultado aí dessa discrepância, desse desequilíbrio que existe. Todo aquele que deixa de conhecer a própria identidade sofre com uma alteração significativa para pior no seu processo de crescimento. Isso torna o ser desvitalizado interiormente, sem espírito lúcido, incapaz de tomar decisões acertadas, que ignora ou odeia o próprio corpo, autoanulando-se aí em torno das funções e dos impositivos naturais. Como resultado disso, surgem então os ditadores domésticos e de grupos, né? Aquele chefe intransigente, o amigo mandão, o pai carrasco, né? Ou a mãe carrasca, os governantes perversos, os religiosos fanáticos, insensíveis, né? Sádicos, que irão se vingar nos demais, sentindo prazer com o sofrimento alheio. E é aqui a hora que a gente tem que parar, respirar e se perguntar: o quanto disso tudo há em mim? Quão ditador eu sou? Quão insensível eu sou? Porque a gente sabe que não é no outro que eu tenho que procurar os defeitos a serem corrigidos, né? Eu tenho que procurar em mim. Então, essa pergunta a gente vai ter que se fazer nesse momento. Essa perda de identidade vai atormentar o ser, vai gerar desconforto e desequilíbrio até quando se resolva por uma terapia conveniente, né? Conquistando então a coragem de trabalhar para adquirir a autoidentificação. O quanto antes tomamos consciência dessa necessidade, melhor. Sem conhecer a própria identidade, nós somos ainda muito vulneráveis e influenciáveis. Então, a Joana diz pra gente que auto-identificar-se é desidentificar-se de tudo aquilo que foi assimilado por imposição, constrangimento, circunstância de conveniência, sem a real anuência do si profundo. Sabe aquele nosso quartinho da bagunça? Então, tudo que a gente coloca lá, a gente acha que é importante, né, que nos pertence,
que é necessário. Então, a gente vai guardando. No começo, né, a gente até vai fazendo isso de um jeito meio organizado, mas depois de um tempo começa a faltar espaço. E aí você começa então a jogar as coisas lá de qualquer jeito. E já nem sabe mais o que tem, onde está, né? Até que chega uma hora que você não aguenta mais a bagunça e decide arrumar. Para organizar, você vai ter que escolher o que fica e o que não fica mais. Para isso, você vai ter que estabelecer critérios. Então, tipo, isso eu não uso mais, isso está quebrado, está apertado, está ultrapassado. Isso aqui eu vou devolver para o dono porque não é meu, é emprestado. E assim vai. Tem coisas, né, nesse quartinho que você nem se lembra mais que tinha. Nem sabe por que guardou. E então, você não vai conseguir fazer essa limpeza, essa organização de uma vez só, né? Vai ter que ser aos poucos. E é exatamente isso que a Joana está propondo para a gente: fazer uma faxina em nós. Nós precisamos fazer uma faxina para que nos encontremos no meio de tudo isso, no meio de toda essa bagunça. Nessa faxina interior, nós vamos precisar nos desfazer do que não nos pertence. Sabe aquelas imposições? Precisamos identificar as coisas que vão ficar, o que realmente é meu, e organizar essas coisas nos lugares corretos. Separar o que eu sou daquilo que eu tenho. Embora haja uma diversidade de conceitos sobre esse termo, a Joana diz, né, que autoidentificação pode ser considerada como a conquista dos valores nobres e libertadores que transformam, né, que se transformam na suprema aspiração do ser. É a busca da consciência pura, é a harmonia com o si, ou o eu superior, ou o espírito que se é. A dificuldade é estabelecer aquilo que, em verdade, pode ser considerado como aspiração mais elevada, já que surgem uma variedade de aspirações à medida que o indivíduo cresce e se desenvolve. Tornar o eu o fator primordial e passar a ter a consciência do espírito que se é, libertando-se das amarras que limitam, não é um caminho fácil, né? Mas é um caminho necessário. É uma busca, é um exercício. E nós vamos percorrer várias etapas desse processo de emancipação até alcançar a essência do ser. É como a faxina lá no nosso quartinho, né? Não vai ser de uma hora para outra, vai ser aos poucos e vão ser em etapas. Iniciando-se nas sensações, passa-se ao segundo estágio, que são as emoções e os sentimentos, a fim de alcançar a área do intelecto, captando-se as diferenças entre o que se pensa e o que se é. Então, o que acontece é que no meio de toda essa nossa desorganização, nós confundimos o que somos com o que temos, com o que queremos, com o que realizamos, com o que pensamos. Para organizar isso, é preciso primeiro uma correção de linguagem, como sugere a Joana. Ao invés de continuar dizendo meu espírito, devemos corrigir e dizer eu espírito, porque eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. E parece até uma bobagem ter que dizer isso, né? Mas quando você iniciar esse processo, você vai perceber que toda essa confusão está lá instalada. A Joana sugere que a gente comece pelas sensações que são as mais fáceis de serem identificadas, né? Desde as sensações físicas, como sede, frio, até as emocionais, né? A sensação de sufoco, nó na garganta. É preciso aprender a ouvir, né, o que o nosso corpo diz
e entender que é o corpo dizendo. Depois passamos para as emoções e os sentimentos. Aqui começa a dificultar um pouco mais, né? A gente precisa olhar para eles, identificar, reconhecer esses sentimentos, saber diferenciá-los, né? Entender o que me levou a tomar essa ou aquela atitude, por que estou assim ou por que estou assado. Depois, chegar ao intelecto. O que eu penso, o que eu acredito, o que eu sei, o que me motiva, o que me paralisa. Saber diferenciar o eu e as experiências, as realizações e as conquistas. Desidentificar-se das sensações, das necessidades de coisas, das ambições, das lembranças do passado, das aspirações do futuro, distinguindo-se o que se deseja daquilo que realmente se é. O ego tem desejos, porém o eu não são os desejos. Saber que tudo isso faz parte de mim, da minha história, da minha vivência, mas eu não sou isso. Isso me pertence. E assim, né, nós identificamos que nós somos espíritos e temos um corpo, temos uma vida emocional, temos o atributo do intelecto. Somos espíritos e possuímos essas coisas e não ao contrário. Joana nos diz que a psicossíntese trabalha em consonância com essa realidade. E ela também nos lembra que o estar pode ser afetado por muitos fatores internos e externos da experiência humana, como, por exemplo, as doenças, as síndromes, os traumas, as degenerações físicas e psíquicas. Né? O que é transitório afeta o transitório. A terapia da autoidentificação conduz o indivíduo para desenvolver papéis de pais, filhos, amigos, cônjuges, executivos, etc., demonstrando que esses são os deveres do conjunto social e que são parciais, visto que o eu é o agente de todas as ocorrências e não apenas a personagem transitória. Através desse processo, então, de autoidentificação, o indivíduo será capaz de reconhecer que o eu, a sua essência, não é uma personagem transitória, mas sim o agente de todas essas ocorrências. No livro Autoconhecimento, né, da série psicológica também da Joana, ela nos diz assim: aquele que se conhece sabe de quais recursos pode utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar, aceitando-as como parte do processo existencial no qual está inserido. Identifica sua fragilidade, direciona suas resistências morais e se fortalece. Não se lamenta com o erro, não adere ao desequilíbrio, mas também não se culpa e não culpa ninguém por ele. Não se vangloria de seus acertos, pois sabe do longo caminho que tem pela frente. Então, meus queridos, passo a passo, devagar, sem se atropelar, sem julgamentos cruéis, nós vamos vencendo as etapas desse processo libertador, partindo lá das sensações, para as emoções, para o intelecto, chegando-se ao centro da autoconsciência. Aqui eu vou deixar para vocês as referências que eu usei e também dicas, né, de leitura. Falei que a gente vai abordar aqui logo, um pouco mais para frente, um tema sobre sexualidade. Então, nos livros do André Luiz, em Missionários da Luz e Evolução em Dois Mundos, nós temos aí 3 capítulos que abordam esse tema de forma muito interessante, né, e muito bacana.
Muito obrigada pela companhia de vocês. Boas energias para nossa semana. Fiquem com Deus.